Você sabe por que maio é laranja? É a cor de uma flor, a gérbera. A gérbera é linda, delicada, alegre e frágil. Precisa ser cuidada com carinho para não ser machucada, assim como você. Você tem direitos e merece respeito. Seu corpo não pode ser tocado. Se alguém fez algo com você e incomodou, grite, peça ajuda. É importante falar e ter sempre alguém de confiança por perto, como um amigo, uma professora ou um professor. Ninguém pode te ameaçar. Você tem direito à proteção e o direito de ser feliz. Maio é o mês da conscientização do enfrentamento contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E em Mococa, a Câmara Municipal abraça essa causa por meio da Resolução 07 de 2019, que institui oficialmente a campanha Maio Laranja, no âmbito do Legislativo. E para falar sobre os objetivos dessa iniciativa, conversamos com a chefe de gabinete, Val Miranda, autora da proposta. Estamos aqui também com o José Roberto e a Ana Flávia, que são psicólogos do CREAS. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Sobre o tema, de grande relevância, de grande importância para o nosso município, para as nossas crianças, para a proteção das nossas crianças. E é um prazer estar falando sobre isso, né? E muito importante esse assunto, esse tema. Parabéns à Câmara por abrir esse espaço aí. Nós gostaríamos também de agradecer essa oportunidade, né, da Câmara, da Val, que está dando essa oportunidade para nós, quanto CREAS, poder falar de um tema tão importante, um trabalho que a gente realiza dentro do nosso município, que às vezes muitas pessoas ainda não têm o conhecimento disso. Com certeza. Olá, boa tarde a todos. Eu agradeço a Câmara também, agradeço a Val aqui pela presença dela, a Ana Flávia, por a gente estar falando desse assunto também, que esse mês acaba tendo um impacto um pouco maior por conta dessa, né, é um assunto que fica em voga, mas é importante ser dito também. Muito obrigado. Muito bem-vindos. Val, conta pra gente o que te motivou a apresentar essa resolução em 2019. Bom, 2019 foi o meu primeiro mandato, né, eu estava no meu primeiro mandato, e diante dos casos alarmantes que a gente vinha tendo no município e ouvindo falar, né, e também de algo que eu vivenciei na minha infância, eu procurei o pessoal da Câmara, né, falando sobre o assunto, que eu queria fazer aí uma resolução sobre o tema, para que a Câmara fizesse a ampla divulgação do tema no mês de maio, né, aí colocado como Maio Laranja. E foi isso, o que me motivou foi isso, foi realmente algo que eu vivi na minha infância e o que eu estava vendo no momento, né, os casos alarmantes, os grandes números de abuso, de exploração de crianças e adolescentes. Então foi isso que me motivou, né, ver o sofrimento de algumas crianças e de algumas famílias e que muitas das vezes as pessoas tinham medo de denunciar. Então, por isso que eu vi essa necessidade de que esse tema fosse divulgado para que as pessoas não tivessem medo, né, de fazer a denúncia e para que nossas crianças fossem protegidas. E como que a Câmara tem se organizado para essa campanha não ser apenas algo simbólico? Bom, todos os anos, desde que foi feita a resolução, sempre tem audiências públicas, no qual a gente conta aí com o CREAS, sempre trazendo aí dados para nós, trazendo sempre algo importante para falar sobre o assunto. Todos os anos tem audiência pública no mês de maio, que a gente divulga, né? A Escola do Legislativo também tem tido grande participação. E o Conselho Tutelar também trabalhando com a gente em cima disso. Então, a Câmara tem se organizado dessa forma, né? Foi 2 anos atrás, foi feita uma cartilha explicativa sobre o assunto, trouxemos escola aqui também. Então, todos os anos sempre tem alguma coisa e a Câmara realmente tem feito o seu trabalho na divulgação do tema conforme aí a resolução. Ana Flávia, José, por que é tão importante falar sobre abuso e exploração de forma clara e respeitosa também para a população?
Olha, nós entendemos quanto serviço que é muito importante a comunidade, a população, sempre trazendo esse assunto, conversando, dialogando em casa, porque já é de consciência, né? Todo mundo, ou a grande maioria, sabe que quando acontece um abuso, ele sempre vai acontecer com alguém que é amigo da família, bem próximo da família. Então, quando a gente começa a discutir, ter ações como essas, são de extrema importância, porque a gente consegue ir divulgando o trabalho, e se tiver alguém passando por isso, as pessoas vão nos vendo, vão vendo atitudes como essas, vão sabendo aonde procurar. A Ana Flávia falou bem no sentido da informação, né? Eu acredito que por diversas razões, por momentos como esses, até por conta de um acesso à internet, por exemplo, onde as informações acabam chegando de maneira mais facilmente a um número maior de pessoas, né? Mas trazer informação e falar sobre isso acaba sendo importante, como a Ana Flávia disse, né? Há muitas pessoas que acabam passando por situações assim, geralmente são pessoas que têm algum tipo de vínculo, né? Algum tipo de proximidade com essas crianças aí, né? Ou as vítimas de maneira geral. E um outro ponto, de repente, que fica como assim, um ponto de proximidade também, né? Muitas pessoas acreditam que acaba sendo com pessoas da família ligadas a uma relação muito próximas, né? Mas eu gostaria também de ampliar uma situação assim, como sendo alguma pessoa, de repente, não é crítica a nenhum profissional, não é crítica a ninguém a isso, né? Mas alguma outra pessoa que acaba criando algum tipo de vínculo também com essa criança. Uma pessoa que vai fazer um trabalho na sua casa, que tem um período mais prolongado, que acaba tendo um acesso a uma conversa, a uma brincadeira, a uma reunião, a um ambiente mais familiarizado, acredito também que possa ser uma forma de acabar tendo também assim, né, uma situação assim como o do abuso. E tem alguns sinais que os pais, responsáveis, professores devem observar nessas crianças e adolescentes? Olha, nós percebemos, e a gente costuma fazer essa orientação, que é importante que todo mundo fique atento, né? Geralmente, as crianças estão dentro das escolas, então a gente chama muita atenção por parte da educação, nós chamamos atenção por parte da família. Olha, aquele menino era um menino risonho, feliz, vivia brincando, de repente o comportamento muda muito. Ele está se isolando, ele está ficando quietinho, ele está dando sinais de estar um pouco depressivo, entristecido, se isolando de convivência, ele não brinca mais com aquele grupo, ele se afasta de coisas que eram corriqueiras da vida dele. Então, isso é um dos sinais que a gente tem que ficar atento. Por que isso está acontecendo agora? Se ontem ele era um menino que brincava, ele saía, brincava aqui, ó, na frente da minha casa, e agora ele está ficando lá no quarto, deitado, sem comunicação com ninguém. Então, esse tipo de sinal são os primeiros sinais que a gente tem que ficar atento. E como lidar com uma revelação de um abuso sexual? Não, eu poderia falar um pouco dessa questão, dessa pergunta anterior também, que toda e qualquer mudança, né, seja ela brusca ou gradual, é sempre importante a gente poder ficar atento a isso. E muitas vezes, como a Ana Flávia disse, né, pode ser que está caminhando por uma depressão, e os sintomas eles talvez possam ser muito semelhantes, né, o isolamento, a tristeza, uma certa ansiedade, de repente choro sem motivo aparente, né? Então, essa é a primeira forma, de repente, são identificar esses sinais que podem muitas vezes serem similares aos da depressão também, né? Eu acho importante falar que o nosso município, existe um protocolo, esse protocolo existe há 9 anos, tá? É um protocolo sobre violência, né, e abuso sexual. E ele tem um fluxo dessa situação. Então, quando acontece um abuso, geralmente a porta de entrada é o conselho tutelar, as pessoas costumam procurar o conselho tutelar.
Eles vão até o conselho encaminha até a delegacia para que seja feito o boletim de ocorrência. Eu acho importante também ressaltar que nenhuma criança ou adolescente vai ser ouvido na delegacia, isso é protegido por lei, a escuta é exclusiva do CREAS, é o CREAS que vai ouvir essa criança, mas se faz o boletim de ocorrência na delegacia, essa criança é encaminhada ao IML, tá? E depois vai para o CREAS, para se poder fazer a escuta especializada. Acho importante ressaltar que a lei mudou, né, da questão do estupro. Hoje, o estupro ele não é mais considerado violência sexual só quando tem conjunção carnal. Hoje, o abuso ele é considerado a partir de coisas bem sutis. Um tapa no bumbum, senta no meu colo, vem aqui no colo do tio, fica aqui, passar a mão. Tudo isso hoje é considerado abuso. Então, assim, é esse o protocolo que a gente faz. Depois a gente encaminha isso para a delegacia, que instaura um inquérito e segue as condições aí judiciais. Eu gosto sempre de reforçar que o CREAS, a gente faz um papel de acolhida da vítima. A gente não tem esse papel de punição, a gente tem um papel de acolhimento. A gente recebe essa vítima, a gente escuta, a gente respeita a dor, o sofrimento, a gente faz uma acolhida pelo sofrimento, né? Então, é isso que a gente costuma fazer e que o município já dispõe desse protocolo. E, Val, qual que é o papel da Escola do Legislativo dentro dessa mobilização? Bom, o papel da Escola do Legislativo é realmente fazer a divulgação, né, a ampla divulgação, para que, se ocorrer casos, se tiver casos e a pessoa sabe, né, eu não sei como que pode ser feito isso, Ana Flávia. Por exemplo, se alguém sabe, eu já estou aproveitando o gancho aqui até para fazer essa pergunta, se alguém sabe de algum abuso ou se ela desconfia, ela pode fazer uma denúncia anônima, não pode? Como que é? Olha, pode procurar, pode fazer pelos telefones, né, pelo Conselho Tutelar ou pelo próprio CREAS, ou ligar, ou fazer um Disque 100 também, né, que é um canal que é protegido, não tem divulgação de nomes e nem nada. Esse Disque 100 ele acaba sendo distribuído para os órgãos de competência, como aí, no caso, vai ser uma criança, primeiro lugar a ser distribuído vai ser para o Conselho, aí o Conselho dá andamento nisso, né? Ou, se quiser fazer, também pode procurar, a gente mantém aí os anonimatos, as coisas que precisam, mas, geralmente, o Conselho Tutelar é a porta de entrada. Isso é muito importante, né, a gente deixar isso bem claro para as pessoas, e como você disse, né, como que a Escola do Legislativo tem trabalhado, né? Então, é nisso aqui, né, trabalhando em audiências públicas, na divulgação de tudo isso. Lá em 2019, quando eu fiz essa resolução, eu fiz um evento na Praça da Cidadania com a frente parlamentar de um deputado, trouxe a frente parlamentar e nós fizemos teatro, que foi divulgado o tema, que foi falado o tema, e toda hora, durante todo o tempo do evento, a gente colocava o Disque 100 para que fossem feitas as denúncias, e uma conselheira me disse que logo após o evento, começou-se a ter denúncia no Disque 100, no Conselho Tutelar. Então, veja a importância da divulgação. Porque muitas pessoas, às vezes, sabem do caso, mas têm medo de denunciar, têm medo de falar, né? E pode ser feita a denúncia anônima, como a Ana frisou aqui, né? Na época, como eu disse, né, foi algo que eu vivi na minha infância. Como a Ana disse, a lei mudou. Na época, foi uma passada de mão, né, de um idoso que era amigo da minha família, e eu tinha 6 anos na época. Então, hoje, seria considerado como um abuso, né? Como eu sempre fui muito próxima da minha mãe, eu consegui chegar na minha mãe e falar para minha mãe, né? Na época, minha mãe não tinha muita informação, simplesmente brigou com o idoso na época, mas nada foi feito. Hoje, não. Hoje,
como já tem essa divulgação, como já tem todas essas informações, é muito mais fácil para a pessoa chegar até numa delegacia, fazer a denúncia, né, e a criança ser ouvida pelo CREAS, né, e o abusador ser punido por isso, né, porque uma criança de 6 anos, um idoso tocar numa criança de 6 anos, inocente, que não sabe de nada. Então, quantas crianças hoje, de repente, até ameaçada, né, para não contar para os pais, para as mães, né? Então, é por isso que eu acho que tem que ser feita a divulgação, até mesmo para que a criança, né, conte ali para aquele que está mais próximo, para o professor, né, para alguém da família que está mais próximo, porque, às vezes, a criança também, que sofre esse abuso, ela tem medo. Medo de falar, medo das consequências, medo de não acreditarem nela. Não é isso, Ana? Eu acho muito importante isso que a Val está falando, porque nós não podemos descartar que, muitas vezes, o abusador é aquele que é o provedor da casa também. Né? Ele é o pai, ele é o avô, ele é alguém que está ali dentro. Né? E essa criança tem laços emocionais com ele. Né? É uma pessoa da família. Né, da família, ou alguém muito próximo, é muito, muito difícil com alguém muito distante. Sempre com alguém que a gente estabelece vínculo afetivo. E não é tão simples como todo mundo pensa, né? De chegar, sabe, tem que ir lá e tem que falar. É muito difícil, porque é muito íntimo. Às vezes, a criança, nos atendimentos que a gente costuma fazer, a criança não revela isso no primeiro, no segundo atendimento. Né? Vai por um tempo, até que ela confie e que ela consiga realmente relatar o que aconteceu, porque para a criança, né, muitas vezes ela fica um pouco confusa com tudo aquilo. Então, é importante tudo isso. Ter uma postura bastante empática mesmo, de se colocar diante dessa vítima aí, ouvir, não fazer julgamentos, não alimentar expectativas, não exigir ou impor que tenham respostas de maneira forçada, mas proporcionar um ambiente bastante acolhedor mesmo, bastante familiarizado, bastante seguro, para que quando e se ela quiser poder fazer essa revelação, considerando essa dificuldade que de fato existe. Uhum. E como que vocês avaliam essa campanha dentro de espaços públicos como a Câmara? Olha, nós, como a Val falou anteriormente, toda a ação que a Câmara sempre fez, desde quando, né, começou, a gente sempre foi convidado, e é bem isso que ela falou. Quando um espaço público tem uma iniciativa desse porte, é importantíssimo, porque começa a conscientizar a população do que está acontecendo. Né? Essa campanha do Maio Amarelo, ela é uma campanha nacional, do Maio Laranja, né? Ela é uma campanha nacional e ela não pode ficar fechada dentro dos lugares onde só se executam o trabalho. Né? A população precisa ter conscientização que isso acontece o tempo todo. Nós estamos aqui agora, pode ser que esteja chegando casos lá de violência. Né? Então, assim, quanto mais a gente falar, eu acho que a gente precisa intensificar, que isso não aconteça só no mês de maio, né? Que a gente consiga ir falando, conscientizando a população da importância disso, da importância da gente proteger as nossas crianças. Né? Nossas crianças, nossos adolescentes, nós temos que proteger, porque eles estão expostos. E cabe a nós, adultos, ser conscientes da situação e proteger. Então, esse tipo de ação ajuda muito, muito mesmo no trabalho. Olha só, eu peguei aqui os dados, olha só a importância dessa divulgação. Né? 2024, 274 mil denúncias de violência contra a criança, abuso, exploração sexual contra a criança no Brasil. Né? Denúncias, isso são denúncias, aqueles que são registrados. Imagina quantos casos fica escondido, né? E não é falado, não é registrado. É como a Ana Flávia disse, às vezes, o abusador, ele é o provedor da casa. E, infelizmente, às vezes, o companheiro da mãe, né, e que não fala, e às vezes prefere esconder e ir levando. E essa criança carrega um trauma para a vida inteira dela.
né? É um trauma para a vida inteira dela. Então, é muito importante essa divulgação. As pessoas que têm conhecimento de casos, de coisas que sabe, que às vezes um familiar sabe, né, do que acontece. E, às vezes, sabe que esse caso ainda não veio à tona. Faça denúncia anônima, pelo menos, né, mas denuncie. Vamos proteger nossas crianças que são inocentes e que precisam de nós, né, da nossa ajuda. O que você espera, Val, aproveitando a sua fala, da sociedade, né, de Mococa durante essa campanha? Bom, é isso que eu falei, né? Denuncie. Você sabe, denuncia. Não deixa escondido, não guarde para você, porque às vezes a pessoa fala assim, não é comigo, não é minha família, né? Então, eu não quero me meter, eu não quero me envolver. Só que, e se fosse da família dela? Não é? Então, é de extrema importância que a população venha se conscientizar disso para que realmente nossas crianças estejam protegidas, crianças e adolescentes protegidos. Ana Flávia, José Roberto, gostariam de deixar uma mensagem final? Não, talvez só agradecer e tanto a você, quanto a Val, quanto a possibilidade da abertura da Câmara também, nesse sentido de que não existe uma imunidade total, mas existem alguns caminhos para se evitar, assim, dificultar ao máximo, né? Orientando os filhos, as crianças todas e acho que é só isso. Obrigado. Eu aproveito para agradecer a Val mais uma vez, né, de dar essa abertura para nós, para poder vir aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, da população saber que o serviço existe, nós trabalhamos para isso, nós estamos lá. Eu gosto sempre de falar que a gente fica ali na Praça José Manuel, em frente ao Nenê Cebolinha. Nós trabalhamos com os casos de abuso sexual, mas qualquer outro tipo de violência, nós estamos lá todos os dias. Caso alguém esteja vivendo, como a Val falou, não quer falar, pode ir lá, a gente acolhe e a gente recebe a denúncia para a gente poder proteger. E agradecer mais uma vez, viu, Val? Bom, então, a todas as pessoas que tiverem alguma denúncia, que tiverem alguma coisa, pode estar ligando, entrando em contato com o Conselho Tutelar ou com o CREAS e até mesmo no Disque 100, né, que a pessoa vai fazer a denúncia de forma anônima e vai estar aí nos ajudando a proteger nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. E é sempre bom lembrar que proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos. Geise Cantuária, do plenário Venerando Ribeiro, para a Câmara Notícias. Você sabe por que maio é laranja? É a cor de uma flor, a gérbera. A gérbera é linda, delicada, alegre e frágil. Precisa ser cuidada com carinho para não ser machucada, assim como você. Você tem direitos e merece respeito. Seu corpo não pode ser tocado. Se alguém fez algo com você e incomodou, grite, peça ajuda. É importante falar e ter sempre alguém de confiança por perto, como um amigo, uma professora ou um professor. Ninguém pode te ameaçar. Você tem direito à proteção e o direito de ser feliz.